Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Miriane Mendonça, sou a professora da classe de primários, que abrange a idade de 7 a 8 anos. Estamos no terceiro trimestre e hoje falaremos da terceira lição. Que rápido que já chegou, né? Já estamos na terceira lição. O ano está voando, professor. E hoje a nossa história vai falar sobre uma história sobre alguns peixes. Tem muita coisa em cima desta mesa, né? O que será? Tantas novidades que eu trouxe hoje para você. A nossa história de hoje está baseada na leitura bíblica de Mateus, capítulo 13, versículo 47 ao 52. A nossa pré-aula tem o apoio e realização do Instituto de Teologia de Educação Cristã, o ITEC, a Assembleia de Deus do Campus de Criciúma, né, e com parcerias da DC Kids, que é um departamento que abrange crianças da nosso campus de Criciúma, com o apoio da Escola Bíblica Dominical, também aqui do campus de Criciúma. Plano de aula, como fazer o passo a passo. Professor, você que está chegando agora, como eu já vi ali nos grupos, algumas professoras meio perdidas, não sabendo como seria, como começaria fazendo as lições, tudo começa com plano de aula. E o que é o plano de aula? Você tem que ter um caderninho de estudo, como o meu aqui, que eu vou mostrar para você, onde o meu caderninho é esse daqui, né? Onde eu faço todas as minhas anotações, para mim poder ter um roteiro para não me perder. Então, em primeiro lugar, você tem que ter um caderno. E depois, muita Bíblia. Nosso plano de frequência. Professora, eu trouxe um plano de frequência para menino e para menina, botei ali para você poder estar preenchendo e depois entregando para as crianças ou botando na sua classe de aula, que fala assim, a primeira aula nós falamos sobre a história do grão de mostarda, de uma grande árvore, né? Então eu trouxe uma árvore. Na segunda história, nós falamos sobre o semeador, né? Que ele saiu a semear. Então, semeou onde? Em que solo? Semeou num solo onde é o nosso coração. O coração era o solo, então eu botei um coração. E a lição de hoje nada modifica, né? Nós vamos falar hoje da história de muitos peixes. Então eu botei um peixinho ali para a criança colorir. Você observa bem aqui na nossa aula que eu botei para as meninas para colorir, para você ter uma noção, né? Tá lá no nosso Google Drive, só baixar e imprimir. E também já botei colorido para você ter uma noção como vai ficar. Também tem tanto colorido quanto o preto e branco. Ponto central. Os justos servem a Deus com sinceridade. Novamente, o justo serve a Deus com sinceridade. Hoje a nossa aula fala de muitos peixes, sobre sinceridade. E você está vendo aqui algumas coroas. Por que será que tem coroa? Né? Hoje a nossa aula fala também de coroa, que é uma aula muito rica, muito legal. E fala também de peixe. Mas o que tem a ver peixe e coroa? Vamos descobrir? Continuando. Opa, voltei. Vamos lá. Memória em ação. O Senhor conhece as pessoas que são deles. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Não tem como não dizer, porque Deus é onipotente. Professora, é muito importante você explicar para as crianças os atributos de Deus, os atributos de Jesus, né? Então, Jesus é onipotente, ele conhece quem é dele, ele sonda o pensamento, ele esquadrilha o coração, ele tem todo o poder e está em todos os lugares. Então, o Senhor conhece, não tem como se esconder ou enganar o Senhor Jesus. Então, na nossa memória em ação, já começa dizendo, como será que está o teu coração? Será que Deus te conhece? Por dentro e por fora? O que será que você anda pensando? E aí você já faz uma explanação da aula de hoje. Porque o nosso ponto central é que Deus, ele gosta de pessoas sinceras. Continuando, também trouxe aí entre as nossas coroas, né? Uma outra memoriação, que está lá em João 3, 4 e 5, que diz, quem não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. E esse reino tem um rei, e esse rei tem uma coroa para dar para quem é justo, para quem é sincero, para quem ele conhece. Então a gente já falou do ponto central, já falamos da outra memoriação indicada pela lição, e também falamos da questão do reino, que é o conteúdo principal, o ponto central da história de hoje.
corinho. Vamos escutar, hoje eu trouxe um corinho muito diferente, que também fala de reino, fala da volta de Jesus e fala da importância de nós esperarmos o Senhor. Tá lá com a tia Jo, Eu Vou Voar. Vamos escutar um pouquinho do corinho? Eu vou voar, uma viagem vou fazer. No céu eu vou morar, com Jesus eu vou viver. Só com Jesus podemos dizer que vamos voar, né? E quem vai voar são os justos e os sinceros, de acordo com o ponto central. Hora de colorir. Nossa, hoje nosso momento de colorir está muito legal, porque eu trouxe peixe, que é a nossa temática. Eu trouxe um homem que está pegando peixe com redes, porque a nossa história de hoje fala das redes, né, da parábola da rede, né, fala do plano da salvação, que há uma casa para nós, um reino preparado por Jesus. Eu trouxe uma figura que a gente está falando ali, temática, como se fosse o Senhor esperando de braços abertos aqueles que são sinceros, né? Vamos continuando. Aí eu trouxe as coroas, né? Já que a gente vai para um reino, vamos ser abençoados, cada um terá um galardão, cada um terá uma coroa esperando, né? Então, é muito legal, professor, você fazer essa temática, já que a gente está falando da parábola do reino. Então, tá ali, as coroas, o reino de Deus, o rei é Jesus, né? Quem não nascer de novo não tem como entrar no reino preparado por Deus. Aí tem ali em Lucas, o reino de Deus está para todos, basta a gente crer. E o reino de Deus tem que ter parceria, não posso ir para o céu sozinho. Né? Temos que levar a nossa família, nosso amigo, nosso colega, nosso professor. E aí você já faz uma importância sobre missões, né? Porque essa parábola fala muito sobre missões também. E aí uma coroa para você pintar e colorir e a criança levar para casa. Ou pode colocar a coroa, pode fazer de EVA. Bom, eu fiz algumas coroas aqui, né? Elas são de EVAs, daí eu botei algumas pedrinhas temáticas, né? Porque a gente está falando das ruas de ouro, botei amarelo, botei branco. Também, se você quiser caprichar um pouco mais, botei umas pedras bem bonitas, né? Que serve também, ó. E é bem simplesinha de EVA, papel, fita e pedra. Se não tiver pedra, como a gente já explicou, pode botar até botão que fica bonito. E a criança vai levar esta coroa para si. E continuando, chegamos na escolha de peixes. Meu Deus, que tantos peixes, você está vendo? Hoje nós vamos falar na nossa dinâmica sobre vida marinha. Mas que coisa linda, tão colorido, né? Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Fez tudo tão colorido, tudo cheio de vida, tão bonito. Por isso que o departamento infantil é colorido, né? E hoje a nossa dinâmica fala sobre a escolha de peixes. Mas qual será essa escolha? Então, a dinâmica de hoje é Batalha dos Peixes. Quem me representa? Faça alguns peixes de cores específicas que será trabalhado conforme os versículos, com base e com qualidades morais. E enumere os peixes com números, que será trabalhado de preferência com uma numeração par. Aqui eu fiz a numeração, né, de EVA, você pode fazer de papel, professor. Eu fiz 0, 3, o 6, o 4 e todos os outros, né, outras numerações. Então, você vai fazer o quê? Vai fazer a numeração e vai botar para as crianças, vai dividir a equipe dos seus alunos, de preferência de menino e menina. Para quê? Para fazer o time das meninas e dos meninos, né, que é muito legal. E cada uma equipe terá 30 segundos para escolher o peixe que quer e 30 segundos para explicar o porquê que escolheu aquele peixe. E após isso, né, vai ser explicado o versículo. Depois que todo mundo escolheu os seus peixes, aí sim será explicado. Então eu fiz o peixe azul, né? E aí vamos supor, se a criança escolheu o peixe azul, o menino, e a menina escolheu o peixe branco, aí cada um vai pegar o seu peixe e depois ele vai ter que explicar o porquê que escolheu. Aí quando pegar o azul, vai ter que falar oração. Aquele peixe, ele vai para o cestinho, para a casa de Deus ou não? Será que Deus escolhe quem tem uma vida no altar, quem ora, quem busca? Vai para o cestinho da oração, vai para o cestinho que é a casa de Deus. E as meninas, vamos supor, escolheram Efésios.
né? Escolheram o peixinho branco. Aí quando virou, o que será que está escrito em Efésios 6:1? Será que esse peixinho é um peixinho que pode ir para a casa de Deus, para o cesto? Sim, porque a Bíblia nos diz: filhos, obedecei os vossos pais em tudo. E aí você vai que alguém escolheu uma enguia. Mas uma enguia? Por que uma enguia? E aí é o peixe que quando a criança pegar, vai tentar explicar por que ela escolheu a enguia. A enguia é um peixe elétrico. Será que tem um peixe? Será que tem criança assim, como essa enguia, que é elétrica? Por que ela é elétrica? Porque ela tem a inveja. Será que nós temos inveja? Inveja de quê? Será que esse cestinho, essa enguia, esse peixe vai para a casa de Deus? Não. Vai ser lançado fora, que é um peixe que não serve. Ah, mas um peixe vermelho, o pargo, eu escolhi o pargo, ou o peixe vermelho. Pargo para a região norte e nordeste. E como nós estamos no sul, ele é chamado de vermelho. Por que vermelho? Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que aquele que não lavar as suas vestes no sangue do cordeiro, não tem como entrar no reino de Deus. E quem lavou as vestes? Quem fala a verdade. Será que esse peixe pode ser representado e ir para a casa de Deus? Sim. Aí você vai pegar o peixe que todo mundo chama de peixe palhaço. Será que a gente pode botar quem escolheu o peixe palhaço? Será que o peixe palhaço, ele nos representa? Será que ele pode ir para a casa de Deus? E aí quando chegar aqui na casa de Deus, que é o cesto, que você está vendo aqui, ele vai? Não. Por quê? Porque ele brinca. Será que ele faz palhaçada? Será que tem criança que brinca com as coisas de Deus? Ai. Efésios, no livro de Gálatas nos diz, Gálatas 6:7, do homem ninguém brinca, de Deus ninguém brinca e ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se ele está brincando, está mentindo, está perdendo tempo na casa de Deus, o que acontece? Deus não vai escolher esse peixinho. E aí nós temos um peixinho muito legal, que você pode até botar assim, e muito das crianças vão escolher, porque ele é grande, ele é forte. Aí quando a criança pegar e diz, eu quero esse aqui, daí você vai perguntar, por que você quis esse daqui? E aí ele vai dizer, porque o peixe bolha, ou o peixe bola, ele me representa. Será que ele te representa? Será que ele vai entrar no cesto? Por que será que ele vai entrar no cesto? Aí quando você virar, você vai dizer, ciúme. Será que Deus se agrada de crianças, de pessoas que têm ciúme do seu irmãozinho, da sua irmãzinha, que tem ciúme das coisas, que não pode ver nada, que logo fica inchado com ciúme? Será que o ciúme na palavra de Deus tem lugar? Tem alguma história que o ciúme foi bom? Não. A Bíblia sempre diz que o ciúme sempre traz divisão, então não pode entrar na casa de Deus. E aí nós escolhemos também um peixe que nos representa, o peixe dourado. Por que dourado? Porque João 14 diz que nós vamos morar numa casa muito linda que Deus está preparando. E lá terá ruas de ouro. Por isso que o peixe dourado, ele pode entrar no cesto de Deus. E aí chega o que eu mais gosto. Lembra do peixe espada? Será que o peixe-espada entra no cesto? Será que ele é escolhido? Sim, porque o peixe-espada é aquele que é bom de Bíblia. A palavra nos diz que, em 2 Timóteo, que aquele que maneja bem a palavra de Deus, ele não tendo que se envergonhar, ele será aprovado. E aí você faz o quê? Está lá também no nosso Google Drive, você pode olhar bem, e você pode dividir e fazer batalha dos peixes. Qual será os peixes que irão ganhar? Amém? Entendeu bem a nossa missão? E aí você vai poder explicar. E para as crianças que compreender que haverá uma importante separação daqueles que servem e daqueles que não servem. E daqueles que servem, haverá peixinho que serve. Um peixinho do poder. E quando a gente tem um peixinho do poder, ele é um peixinho que vai poder representar a palavra de Deus. Porque toda criança que tem Jesus, ela tem poder. Continuando. E aí eu falei, eu botei ali o peixe vermelho, o peixe dourado, o peixe espada, o peixe bolha e o peixe enguia, para você poder imprimir. Também trouxe no colorido para você dar para as crianças, para elas nunca mais esquecerem que nós precisamos ser como o peixe espada, como o peixe vermelho, lavado no sangue do cordeiro e dourado, porque nós vamos morar nas ruas de ouro. Não podemos ser peixe enguia, elétrico, qualquer coisinha, tem inveja e já explode como o peixe bolha, ou muito menos levar as coisas de Deus na brincadeira, porque Deus é santo. E chegamos numa história sobre alguns peixes. Momento
de contar a história. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre a história de alguns peixes. A Bíblia nos diz que Jesus contava muitas histórias. E muitas histórias através do quê? De parábola. Mas o que é uma parábola mesmo, professor? Parábola é uma história dentro da situação real para que as pessoas pudessem entender o reino de Deus, pudessem entender a palavra de Deus de uma forma mais fácil. Então, Jesus sempre foi muito legal, porque ele sempre trouxe uma facilidade para que todos pudessem compreender a importância de buscar o reino de Deus. E aí, Jesus começa a contar que um certo homem contando para os seus discípulos, que ele lançou a rede no mar e trouxe uma quantidade enorme de peixe de todas as cores, peixes de todos os tamanhos. E quando a rede estava cheia, puxaram para a praia e ali fizeram a separação dos peixes que servem e dos peixes que não servem. E os peixes que serviam iam se colocando no cesto. E os peixes que serviam iam sendo preparados, guardados para serem utilizados. E os peixes que não serviam, que estavam estragados, que tinham alguma dificuldade, o que aconteceu? Foi lançado fora. E assim, Jesus continua dizendo, assim é o reino de Deus. Aqueles que obedecem à palavra, aqueles que buscam a presença do Senhor, aqueles que entendem que precisam fazer a diferença, esses serão separados. E o que eu aprendo hoje nessa parábola? Que, professor, você pode fazer um painel assim, com o mar e com peixe. E a parábola nos diz que muitos peixes chegaram aonde? Foram chegando nas redes. E os discípulos começaram a tirar aqueles peixes. E quando tiravam os peixes, para ver quem servia e quem não servia, foi pegando muitos e muitos peixes. E trouxe uma quantidade enorme de peixes. Só que tinha peixe que quando eles olharam, não dava, porque era o peixe da ira. A ira não é agradável. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pecais. Então, quando eu me iro, eu cometo pecado perante Deus. Tinha peixinho que trazia uma marquinha do ódio. Será que eu tenho ódio? Vai para o cesto? Não podia ir para o cesto. Então, eram peixes estragados, porque não tinham nada para dar. Mas também fala que tinha peixes que tinham a marquinha de ídolos. Será que eu coloco ídolos dentro do meu coração? Será que o meu celular é mais importante? Será que os meus brinquedos são mais importantes? Será que as outras coisas são mais importantes do que Deus? Não podia, porque estava estragado. O Senhor não se agrada de quem coloca qualquer coisa e tira Deus do centro do seu coração. Mas tinha um peixinho rosa muito bonito. E quando se viu, era um peixinho da mentira. A Bíblia diz que ficarão de fora os que mentem, os que aborrecem o Senhor. Quem ama e quem pratica mentira não é de Jesus. A palavra nos diz que o pai da mentira é Satanás, então não pode entrar na casa de Deus. Mas tinha um peixinho do consolo, aqueles que trazem uma boa palavra, tem sempre uma boa palavra para dizer. Esses peixinhos foram separados, que eram bons, e entraram no cesto. Também tinha o peixinho que acreditava no poder e no milagre, acreditava que Jesus tinha o poder para realizar qualquer milagre. Então esses peixinhos iam entrando no cesto. E tinha o peixinho que era grato. E esse peixinho grato agradecia a Deus de todas as coisas. Assim é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que serão fiéis a Deus herdarão o reino. Tudo tem o seu tempo. Mas só estava dentro do cesto quem era realmente amigo de Deus. Então haverá um tempo que vai chegar. E esse tempo que vai chegar, precisamos falar do quê? Da importância de ter Jesus. Aqui é a casa de Deus. E a casa de Deus só vai quem tem um coração sincero. Lembra do ponto central, professor? Isso são dicas. Esse coração sincero é um coração que guardou a palavra. Diz a parábola de Deus
que ali tinha muitos peixes de boas qualidades, peixes que eram obedientes, peixes que guardaram, talvez o que era principal, guardar tempo para buscar o Senhor e para orar. Então a palavra nos diz que esses peixes, e aí voltando para cá, são pessoas. E essas pessoas irão herdar o reino de Deus. Como que vão herdar o reino de Deus? Se tiver amor na palavra de Deus. Que guardar o reino de Deus é feito para quem é obediente. Por isso que o mar, ele representa o mundo. E precisamos anunciar Marcos 16 e 15. Precisamos anunciar que Jesus veio para todos, veio salvar todos que estavam perdidos. Ide e anunciar e pregar o evangelho a toda criatura. E quem é a criatura? Criança tem alma. Criança precisa conhecer mais de Jesus. Criança precisa aprender mais de Jesus. E como que ela aprende? Aprende orando, sendo sincera. Oh, que peixinho lindo quando eu sou amigo de Deus. Que peixinho lindo quando eu entendo que eu preciso ir pelo mundo e anunciar que tem um reino novo, um reino de justiça, um reino de paz, um reino para mim e para você. E esse reino precisa ser anunciado, esse reino precisa ser falado. E graças a Deus, o Senhor nos deixou um grande amigo, o Espírito Santo. Professor, é muito importante você falar da presença do Espírito Santo, que nos ajuda a compreender qual é a boa, perfeita vontade de Deus. E o que nós aprendemos, para finalizar a nossa aula de hoje, que são apenas dicas, né, para você vai ter uma aula muito melhor, reconhecendo os elementos da história de alguns peixes. E a história de hoje. O mar é o mundo, peixes são pessoas, a rede é a palavra, o reino de Deus é o governo de Deus, né, que está sendo preparado para nós, os salvos, os justos, aqueles que são obedientes, a separação dos justos, dos obedientes e dos injustos, dos desobedientes. O sexto é a casa de Deus, a nossa mansão celestial. E os discípulos, quem são? Somos nós. Nós devemos anunciar o reino de Deus. Aprendendo com a lição de hoje, que a missão de Jesus, enquanto esteve na terra, era anunciar o reino de Deus e anunciar o evangelho das boas novas. Por isso, fez de tudo para que todos compreendessem que era um reino de amor. João 3,16. Não podemos nunca esquecer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Falou com simplicidade para que todos fossem alcançados, sem diferenciação. Que bom! Como é bom, professor, você poder explicar para as crianças que Jesus não fez separação de adultos, de jovens, de idosos e de crianças. Jesus ama todos da mesma forma e de igual maneira. Então, Jesus não faz exceção. Então, é muito importante nós falarmos para as crianças a importância que ela tem para o reino de Deus. E a preocupação, né, que tem também Jesus. Que nenhum se percam. João 6,39. Por isso se esperou enquanto as redes estivessem cheias. As redes não saíram do mar enquanto não estivessem cheias, ou seja, enquanto todos não conhecerem Jesus, enquanto todos não tiverem acesso à palavra de Deus, essa rede, glória a Deus, não será tirada do mar. Por isso que cabe eu e você, porque ainda tem o quê? Tempo de anunciar que Jesus está voltando. Marcos 6, 16 e 15 diz que Jesus nos confiou essa missão de anunciar a nós. Hoje nós somos quem? Vamos descobrir quem nós somos hoje? A Bíblia diz que Jesus contava essa parábola para quem? Para alguns discípulos. E hoje nós somos os discípulos, né? Para anunciar Marcos 16 e 15. Hoje Jesus conta comigo e com você, com as suas crianças, professor. E continuando, e a separação dos peixes, Gálatas 6, 7 diz, nos orienta sobre as nossas escolhas. Professor, muito importante você dizer para o seu aluno que nós podemos até fazer as escolhas, mas nós daremos conta das nossas escolhas. Mesmo sendo criança, eu também faço escolha.
e essas sendo para obedecer ou desobedecer uma ordem dada, seja por nossos pais, por nosso Deus ou por os mais velhos. Não importa. O importante é que nós daremos conta das nossas escolhas. Então veremos novamente a diferença daqueles que servem a Deus, que vão para o cesto, para a casa de Deus, e daqueles que não servem. Vimos a recompensa dos peixes, que é a humanidade. Há uma coroa esperando os que foram fiéis, honrarão o sacrifício de Jesus. Fizeram a diferença no meio do grupo, no meio da família, no meio dos amigos. Foram fiéis para com Jesus, deixando ser dirigido pelo Espírito Santo. E vieram na prática da palavra. Ou seja, não só ouviram, mas praticaram. E tiveram boas obras. Precisamos anunciar, obedecer e testificar que o Senhor virá buscar quem andou com temor e tremor, pois sabe que Deus é fiel. E é sua fidelidade que torna justificado para morar no céu. Então, para morar no céu, eu preciso entender que Jesus deixou sua palavra. E a palavra precisa ser pescada. Pescada vira muitos peixes. Olha a nossa Bíblia. Muitos peixes. Mas esses peixes, professor, é muito legal você fazer essa dinâmica. Esses peixes quem são? São pessoas. Olha só. São pessoas que estão aonde? Estão no mundo. Esperando que eu e você anuncie a palavra de Deus. E para isso, eu preciso entender que eu tenho que ter um coração adorador. Muito obrigado. Essa foi a nossa lição. Nós falamos hoje dos amigos, porque só vai para o reino de Deus quem é amigo e quem for fiel. E quem tem um coração sincero. Um coração que vai receber uma coroa. A coroa da vida, a coroa da vitória. Que Deus vos abençoe, que essa aula seja uma dica para você fazer melhor na sua aula. Que Deus te abençoe grandemente. E, professor, não esqueça, faça o convite. As crianças precisam aceitar Jesus. Deus te abençoe e até a próxima aula.